Olá, galerinha, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo, bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como economizar, como ter um uso consciente da energia elétrica. Na aula de hoje nós vamos entender como usar a energia elétrica de forma consciente, já que eu deixei claro que todo processo de produção de energia causa um impacto negativo no meio ambiente, tá? E nós também vamos aprender como calcular, como quantificar em dinheiro, a quantidade de energia elétrica consumida por um equipamento, tá? Através de um cálculo bem simples, tá bom? Então vamos lá. Por que economizar energia elétrica? A conta de energia elétrica representa um grande custo mensal para uma grande parte das famílias brasileiras. Além disso, o processo de geração de energia elétrica causa diversos impactos negativos no meio ambiente, mesmo naqueles processos considerados limpos, entre aspas, tá? Diante desses dois principais fatores, devemos avaliar o consumo de energia elétrica na nossa casa e, a partir dele, propor medidas para economizar esse recurso tão importante. Tá? Então, a gente sabe que a energia é uma coisa cara, né? A conta de energia, em algumas famílias, chega a representar o maior gasto, naquele orçamento mensal. Tá? Então, nós temos que adotar alguns hábitos para tentar diminuir o consumo de energia elétrica e, consequentemente, diminuir o valor. Além disso, como eu falei para vocês, o processo de produção de energia elétrica, ele causa impactos negativos no meio ambiente, Alguns processos em maior escala, outros em menores, mas sempre vai ter um impacto negativo para a produção de energia elétrica, tá? Então, juntando esses dois fatores, nós precisamos, ter em mente que nós temos constantemente que economizar e usar de forma consciente a energia elétrica, tá bom? Como economizar energia elétrica? Para economizar energia elétrica e, consequentemente, diminuir o valor mensal da conta de energia, devemos adotar alguns hábitos ou fazer mudanças em nossa residência. As principais ações que podem provocar profundas mudanças no consumo de energia residencial são... Então, eu vou apresentar aqui para vocês algumas sugestões, tá, de ações, de hábitos que nós podemos adotar em nossa rotina para que o nosso consumo de energia ele diminua, tá bom? Começando pela questão das lâmpadas, A casa tem que ser iluminada, E todos nós temos lâmpadas na nossa casa. Basicamente, no mercado, existem 3 tipos de lâmpadas, tá? As incandescentes, as fluorescentes e as lâmpadas LED, tá? Dessas 3, aquela que é menos eficiente do ponto de vista energético, que gasta mais energia para poder iluminar os ambientes, é a lâmpada incandescente, tá? Ela esquenta demais, ela não ilumina tão bem. Então, acaba que ela consome muita energia elétrica e não cumpre seu papel de forma satisfatória, tá? A nossa sugestão aqui é que, se possível, tá, essas lâmpadas incandescentes sejam trocadas por lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas LED, tá? A LED é a melhor de todas, mas acaba sendo um pouquinho mais caro, tá? A fluorescente acaba sendo uma opção mais viável, tá? E que é um tipo de lâmpada que é mais eficiente do ponto de vista energético, Ela consome menos energia e ilumina mais, tá? Então, trocar, o tipo de lâmpada que ilumina a sua residência é uma forma de economizar energia, tá? Deem preferência para as fluorescentes e, se possível, as lâmpadas LEDs, que são as melhores de todas, tá bom? Seguindo. Usar de forma moderada e consciente equipamentos que consomem muita energia elétrica, tá? Os 3 grandes vilões do alto consumo de energia elétrica são os equipamentos ilustrados ao lado, no slide, tá, gente? Então, assim, existem equipamentos que, puxam, que consomem mais energia do que outros, tá? Através de alguns levantamentos, 3 equipamentos foram escolhidos como os maiores vilões, aqueles que mais impactam a conta de energia nas famílias, tá? Esses equipamentos são o ar-condicionado, o chuveiro elétrico e a geladeira. Esses 3 equipamentos, eles consomem muita energia para funcionar, tá? Então, claro que a gente não pode viver sem uma geladeira, por exemplo, Ou, diante do lugar que nós vivemos, muito quente, um ar-condicionado. Nós não temos que parar de usar esses equipamentos, mas nós devemos usar eles de forma moderada e consciente, tá? O ar-condicionado, por exemplo, algumas dicas de como usar ele de forma correta para não desperdiçar energia. Você tem que ter um ar-condicionado compatível com o tamanho do local que você quer climatizar, tá? Quando você ligar o ar-condicionado, não deixe os ambientes abertos, porque isso atrapalha, O ar-condicionado tem que trabalhar mais para poder climatizar aquele ambiente, tá? Chuveiro elétrico, banhos mais rápidos, tá? Chuveiro elétrico consome muita energia. Então, se você quiser continuar usando o chuveiro elétrico, tome banhos mais rápidos, tá? Tente ali se acostumar de vez em quando com um banhozinho frio, tá? Porque isso vai ajudar você a diminuir sua conta de energia.
Na questão da geladeira, como eu falei, nós não podemos viver sem geladeira, né? É um equipamento aí imprescindível para conservar os alimentos. Então, o que você pode fazer para diminuir, né, esse gasto de energia pela geladeira é evitar aquele hábito que nós temos de abrir a geladeira várias vezes para absolutamente nada, né? A gente abre, olha o que tem dentro e fecha, tá? Isso prejudica, né? Faz com que a geladeira consuma mais energia. Por quê? Porque quando eu abro a porta da geladeira, a temperatura ali dentro aumenta, porque entra ar quente, tá? E a geladeira tem que se esforçar mais para refrigerar novamente o seu interior, tá? Então essas idas, né, sem necessidade de geladeira só para abrir a porta e fechar, acaba tendo um impacto na conta de energia, tá? Então, a dica é usar conscientemente e moderadamente esses equipamentos, ar-condicionado, chuveiro elétrico e geladeira, tá? Além de outros, o ferro elétrico, a máquina de lavar, todos são equipamentos que consomem muita energia, tá? Então, a dica é use com consciência e moderação. Como saber quanta energia elétrica determinado equipamento consome? A melhor maneira de você ter uma noção do que como cada equipamento na sua casa impacta a sua conta de energia é saber, né, quantificar em reais quanto cada equipamento consome de energia ao longo do mês, tá? Então existe um cálculo muito simples para você saber o quanto, por exemplo, ao longo de um mês o seu ar-condicionado consome de energia elétrica em reais, tá? Isso vai te ajudar a perceber se seu ar-condicionado está puxando muita energia, tá? E também te ajuda a escolher aqueles equipamentos mais eficientes, equipamentos que consomem menos energia para realizarem suas funções, tá? Então é um cálculo bem simples, acompanha ali na telinha. É aquele quadrinho roxo. Para você descobrir o consumo em quilowatt-hora do seu equipamento, qualquer que seja, você pega a potência do equipamento, que geralmente vem especificada ou no manual de instrução ou na caixa do equipamento, a potência em watts, tá? Você multiplica pelas horas, né, de utilização durante o período que você quer calcular, no caso, as horas que eu utilizei aquele equipamento durante o mês inteiro, tá? Multiplica esses dois e divide por 1000, para você chegar a quantos quilowatt-horas aquele equipamento consome, tá? E aí, a partir você tem que ter informação de quanto que a companhia de energia cobra por quilowatt. Então, se seu equipamento, por exemplo, consome, digamos, uma hipótese, consome 2 kWh por mês, o que é muito pouco, e sua companhia de eletricidade cobra R$ 1 o quilowatt-hora, ao final do mês, aquele equipamento vai ter consumido R$ 2 de energia elétrica, tá? Então você tem que fazer essa continha e depois multiplicar pelo valor do quilowatt-hora que a companhia, né, que administra ali aquela região, cobra, tá? Então eu vou trazer aqui um exemplo para que vocês possam observar na prática, tá? Observem ali, um exemplo. No modo inverno, né, quando o chuveiro elétrico, a gente usa água quente do chuveiro elétrico, a potência desse chuveiro é de 5.000 watts, tá? Calcule o consumo de energia elétrica em kWh durante 1 hora de utilização. Então, observem lá, usando a formulazinha. Eu pego a potência, 5.000 watts, tá? Multiplico pela quantidade de tempo que eu vou utilizar. No caso, 1 hora, tá? Ali, 5.000 vezes 1. Dividido por 1.000, tá? Então, é só substituir os valores, tá? Ao final dessa continha, eu vou descobrir que, usando esse chuveiro elétrico no modo inverno durante 1 hora, eu vou consumir 5 kWh, tá? Então, eu achei aí a quantidade de energia que esse chuveiro vai consumir durante 1 hora. Agora, eu tenho que saber, né, o quanto vale o quilowatt-hora, tá? Digamos que 1 kWh, né, nesse exemplo, custa 50 centavos. Logo, se 1 kWh custa 50 centavos, se o meu chuveiro gastou 5 kW, né, esse banho demorado de 1 hora vai me custar R$ 2,50, tá? Então, um banho custa R$ 2,50, nesse banho demorado, tá? Se eu mantiver esse padrão de todo dia ficar 1 hora utilizando o chuveiro elétrico no modo inverno, ao longo de 30 dias, só o chuveiro elétrico vai consumir R$ 75, porque você vai multiplicar 2,50 vezes 30, né? 30 dias. Então, observem, só o chuveiro elétrico no modo inverno pode consumir até R$ 75 de energia elétrica, tá? Nesse exemplo que eu passei para vocês. Então, a fórmula é bem simples. Você multiplica a potência pelas horas e divide por 1000. Você vai ter o quilowatt-hora. Depois, você multiplica esse quilowatt-hora pelo valor unitário que a companhia elétrica vai determinar, né? Esse valor do quilowatt, ele varia entre as regiões. Tem regiões que o quilowatt é mais barato, tem regiões que o quilowatt é mais caro, tá? Então, você tem que multiplicar e aí você vai ter o quanto de energia elétrica em reais aquele equipamento da sua casa consumiu. E a partir daí você pode, né, no caso do chuveiro, por exemplo, bom, 1 hora é um tempo um pouco demais, né? Então vamos diminuir, né, esse banho para alguns minutos ao longo do mês, você vai ter uma queda acentuada, né, em valores
só do chuveiro elétrico, tá? Então veja como esse cálculo ele é importante, ele é útil no nosso dia a dia, tá bom? Agora vamos para o nosso exercitando, tá? Só para, como eu sempre falo, né? Só para exercitar, para treinar aquilo que nós, né, discutimos durante a aula. Vamos lá. Questão número 1, só temos uma questão, tá? A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas. Mostra também a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica daquela região cobre 50 centavos por cada quilowatt-hora consumido, determine qual o valor de energia consumida somente pela geladeira. Então observe que a gente tem uma tabelinha, né? Por exemplo, ali a geladeira, aquela casa em questão, né? Essa casa do exemplo tem uma geladeira que tem uma potência de 500 watts e essa geladeira ao longo do mês fica ligada 720 horas. Então, com esses dados, eu consigo calcular, né, em quanto em reais de energia elétrica essa geladeira consome, tá? E a questão pede exatamente isso, né, para você calcular o consumo de energia elétrica pela geladeira e depois converter isso em reais, tá? Vamos lá, vamos resolver? Bem simples, né? Só aplicar a fórmula. Vamos lá? Vejam aí, gente, ó, é só aplicar a fórmula. Eu vou multiplicar a potência, tá, pelo tempo de uso e dividir por 1000. Qual é a potência da geladeira? Olhando na tabelinha. 500 watts. Vou multiplicar pelo tempo de uso. Durante o mês, quantas horas, né, foram utilizadas essa geladeira? 720. Então, 500 vezes 720, dividido por 1000, tá? Então, ao longo do mês, a gente vai descobrir que a geladeira consumiu 360 kW, tá? 360. Terminei minha questão? Não. A questão pede, né, para você quantificar em reais, tá? Eu já descobri o quanto que a geladeira consome, mas em reais, quanto que isso significa? É um valor alto, um valor baixo? Vamos lá. A questão deu essa informação, ó. 1 kWh é 50 centavos, tá? Logo, para eu descobrir o valor total, eu vou multiplicar 360 vezes 50 centavos, tá? Isso vai dar um valor, ao final do mês, de R$180, tá? Então, observem aí. Somente a geladeira tá ligada aí provavelmente 24 horas por dia, tá? Com essa potência de kWh, que é isso, só por essa potência a gente já pode imaginar que é uma geladeira bem grande, né? Com 2 portas, tá? Então é bem potente. Somente a geladeira vai consumir ao longo do mês R$180, tá? Através dessa formulazinha que nós acabamos de aprender, tá? Então, a partir disso, o proprietário pode pensar, bom, acho que nós estamos consumindo demais essa geladeira. Pode ser que eu esteja abrindo e fechando ela muitas vezes durante o dia, e isso acaba consumindo mais energia. Pode ser que essa geladeira consuma demais, talvez seja a hora de eu trocar por uma geladeira com uma potência menor, para que eu possa economizar ao longo do mês. Então, a partir desse cálculo, você pode tomar decisões que vão impactar diretamente a sua conta de energia mensal, tá? Por isso que esse cálculo é tão importante e é tão útil, tá? Para que vocês aí, né, quando se tornarem adultos, tiverem sua casa, seu orçamento, possam quantificar direitinho e se planejar, né? Ter um orçamento aí mensal, né, um planejamento financeiro bem redondinho, tá bom? É isso que nós tínhamos para conversar por hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa aula é uma aula bem simples, é um conteúdo mais atitudinal, tá? Tirando essa partezinha da fórmula. Se vocês quiserem assistir essa aula novamente, é só ir lá na plataforma Eduque, tá? Todas as aulas estão lá, então assistam quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Para melhorar o seu aprendizado. Agradeço pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.